E aí, galera, tranquilo? Na boa? Para nós começar, de vez em quando eu tomo aquele cafezinho. Até para a gente falar um pouco melhor. Terminei de ler esse livro, né? Que é evidente, né? É que muitas pessoas já leram. Ele é um clássico do Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Mas o que me motivou a este vídeo é esta descrição da personalidade do personagem principal, que é o Phileas Fogg. Phileas Fogg, personagem principal, como eu ia dizer, é uma pessoa fria. É descrito, principalmente no início da obra, indiferente, um gentleman, retilíneo, impassível, rico e impassível, e é até admirado pela pessoa que trabalha com ele por essa elegância, mas ao mesmo tempo ele vai dar a volta ao mundo de uma maneira muito rápida e muito fria, porque ele precisa atingir 80 dias. Olhem a descrição que é feita em relação ao Fogg. Diz aqui: mas o gentleman, que é o Fogg, né? Mas o gentleman não pergunta nada. Ele não viajava, mas descrevia uma circunferência. Ele era um corpo pesado percorrendo uma órbita em torno do globo terrestre, segundo as leis da mecânica racional. Ou seja, ele percorria o mundo, seu corpo percorria o mundo, mas ele estava fechado. Ou seja, como se a alma dele estivesse dentro do corpo, o corpo viajando pelo mundo, mas ele não tinha interesse em ver o mundo. Frio, retilíneo, ele tinha que cumprir uma missão em 80 dias. Então, ao ler, me chamou a atenção duas ideias que se chocavam. A ideia da velocidade, porque o Fogg, o Gentleman Fogg, precisava percorrer em 80 dias o mundo e, portanto, velocidade, e ao mesmo tempo a lerdeza do seu interior, pelo menos olhando de fora. Um sujeito que parecia não olhar para as janelas do mundo, mas dentro dele a calma, né? A ausência de velocidade, um tempo diferente do tempo externo em que ele corria, e o tempo interno calmo, lento, que não se deixava influenciar pelo aspecto, pelas aparências, pelas coisas fortuitas do seu exterior. Ele precisava rodar o mundo em 80 dias. Durante a história, em determinado momento, ele percorre milhares de quilômetros dentro de um trem. E é disto que eu quero usar a figura do trem. Percebam o trem como um veículo em alta velocidade, mas dentro do trem tudo parado. Pensem, se a nossa mente estivesse dentro do trem, nosso corpo fosse o trem. Ou seja, nós andamos, nós nos locomovemos, nós estamos para lá e para cá. Entretanto, podemos nos deixar envolver pela velocidade externa ou, como o Gentleman Fogg, podemos nos manter calmos e impassíveis dentro dos nossos corpos. Percebe? Então, o trem é o corpo e a mente seríamos nós
dentro deste trem ou dentro do corpo. Por que eu já estou fazendo esse paralelo? Porque eu quero falar sobre o mundo virtual. Eu quero falar sobre a velocidade que nos constrói, que é a velocidade do virtual, né? Nós construímos o virtual, criando tecnologias, criando velocidade, criando movimento virtual. E esse movimento virtual nos cria a nossa mente, a nossa forma de entender as coisas, o nosso comportamento muda porque há um ambiente virtual cheio de informações, cheio de velocidades. Pois bem, imaginemos o seguinte. Nós temos, usando a imagem do trem, nós temos a mente, nós temos o corpo, que seria o trem, e nós temos as janelas. Vamos imaginar que as janelas do trem são os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos 5 sentidos. Então nós andamos pelo mundo, dentro do trem corpo e cheio de janelas. Nem tantas, 5 janelas. Então a realidade, a paisagem fora de nós, o mundo fora de nós, só é acessível à mente porque tem janelas, que são 5 sentidos. Agora vamos imaginar que entre a janela e a realidade nós coloquemos ainda telas de computador. Imagine uma mente andando dentro do corpo. Essa mente só vai ao exterior ou recebe informações do exterior pelas janelas, que são 5 sentidos, e nós, insatisfeitos ainda, colocamos telas de computador. Colocamos um mundo virtual. Então veja, entre o mundo, vou chamar de real, offline, da paisagem, o mundo físico, que já teria alguma dificuldade de chegar até a mente, porque passariam pelas janelas dos sentidos, nós estamos dentro do trem, ouvimos, vemos através das janelas, ainda colocamos o mundo virtual. Veja, portanto, há um fenômeno físico lá fora, ele passa pelo meu computador, que passa pelas minhas janelas, que passam para a minha mente. Mr. Fogg, ele era impassível dentro daquele trem. Tudo acontecia e ele ficava impassível. Né? Era um gentleman inglês. Né? Agora, como fica a nossa mente viajando pelo mundo? Veja, Mr. Fogg tinha 80 dias. Né? Nós temos, para passar pela vida, 80 anos. Em torno de, né? Claro, muita gente vai muito mais, muita gente tem muito menos. Vamos dar uma média de 80 anos, de 80 dias, fazer uma similaridade. Nós temos 80 anos, estamos dentro do trem, que é o corpo, olhando pela janela e ainda colocamos a internet, esse mundo virtual que acaba nos dizendo o que nós devemos fazer, o que devemos entender, como devemos perceber. Percebe? E a velocidade deste mundo que está fora, esse mundo virtual, é muito rápida. A tal ponto que não dá tempo nem de nós, dentro do trem, a mente, dentro do trem, não dá tempo para a gente fixar a imagem que passa pela janela. Uma, porque essa imagem é virtual. Né? E passa muito rápido. Eu tenho a realidade, tenho o virtual, tenho a janela, e esse virtual correndo muito rápido. E eu preciso escolher dessas imagens rápidas, virtuais, um simulacro da realidade física, ou a realidade física até ampliada muitas vezes, e eu preciso encontrar um tempo para poder ver essas imagens. Percebe? Mas elas vão passando muito rápido. Certo? E eu preciso, enquanto mente, dentro do corpo, escolher se é que dá tempo. Mas existe ainda outras possibilidades. Como é muito difícil para eu escolher tudo que passa, eu acabo ficando amigo de pessoas que preferem as realidades X que passam e ignora as Y, porque não dá para ver tudo. Então eu acabo ficando amigo
E convido para viajar junto, por esse percurso de 80 anos, pessoas que veem o que eu quero ver. Então, nós passamos. Imaginem, nós dentro de um trem passando, a gente fica fazendo assim, né, a imagem passando, e as pessoas que são minhas amigas e que concordam, movem a cabeça, olhando o movimento do mesmo jeito. E ignoramos as pessoas que movem a cabeça diferente. Por quê? Porque se já era difícil lá, não sei em que década passada, antes dos jornais, antes da televisão, antes do rádio, antes da internet, já era difícil escolher de tudo que passava à nossa volta, o real e o irreal, o que eu deveria me comprometer enquanto eu entendia que era uma verdade, né? Já era difícil, imagina agora. Quando eu converso, o tempo é o tempo do meu diálogo, é o tempo do meu interesse, ou do nosso interesse, porque eu converso com alguém. Então, quando eu converso com alguém, é como se eu parasse de olhar as imagens e olhasse para mim, para minha própria mente, para mim mesmo, para poder responder. E as imagens vão passando lá fora, mas nesse momento de conversa, de diálogo, eu dou uma desacelerada. É uma conversa por escrito? Pode ser. É uma conversa por teleconferência? Pode ser. Né? O importante é que eu dê um tempo para a minha mente tomar conta de si e assumir os temas e os assuntos com a velocidade que lhe compete, com a velocidade humana. Porque a tecnologia, ela vai continuar acelerando, e não faz dela uma coisa ruim. Eu não estou dizendo que é ruim, eu estou apontando para que o meu tempo humano, inúmeras vezes não é compatível com o tempo da máquina, com o tempo do virtual. Portanto, se nós estamos dentro desse trem, nós temos que desacelerá-lo dentro de mim. Veja, paisagem passando, mas eu acho um tempo para reflexão. Mas por que eu faço essa reflexão com vocês neste momento? Vamos imaginar que esse mundo virtual que passa pelas nossas janelas, relembrando, eu estou dentro do trem, minha mente, as janelas, o meu corpo é o trem, as janelas, os meus 5 sentidos, e eu ainda interponho o mundo virtual. E depois está o mundo físico. Vamos imaginar que alguém pudesse controlar o mundo virtual, né? Ou que eu mesmo pudesse controlar esse mundo virtual e pudesse sempre escolher o que vai passar pela janela. Veja, possibilidade 1. Alguém coloca nas janelas, independente da minha vontade, uma verdade, uma cor para eu ver o offline. E segunda possibilidade, eu resolvo que quero ver com determinada cor o mundo offline. Então eu proponho o que vai passar pelas janelas. Percebe? Cada vez mais o offline é afastado. Agora, do ponto de vista da política, vamos imaginar que escolhem para nós as imagens. Percebe? E nós vamos observar o mundo pela cor dessas imagens. Mas, como nós estamos dentro do trem e só vemos pelos 5 sentidos e ainda mediados por esse mundo cibernético, como nós teríamos acesso ao mundo offline? Entendo que existe agora mais um trabalho. Descartes falava, o trabalho de encontrar a verdade seria
Como saber que a mente sabe o que sabe? Porque tudo que ela sabe vem pelos olhos e pelos ouvidos, pelo tato, pelo olfato, pelos 5 sentidos, e que esses podem nos enganar. Né? Esse é o meu amigo Descartes. Agora, a busca por uma verdade, e aqui eu ponho entre aspas, a busca por uma verdade ainda tem outra dificuldade. Eu preciso sair da minha mente pelos 5 sentidos, a janela do trem, e ainda vou ter que, dentro desse mundo virtual que corre, achar o meu tempo para questioná-lo, achar o meu tempo, me desacelerar para poder refletir junto com pessoas que também reflitam no tempo do diálogo. O tempo é o tempo do diálogo entre pessoas que desejam trocar ideias. O tempo do diálogo é talvez a possibilidade mais real, mais palpável. O tempo do diálogo é o mais palpável que temos para buscar um entendimento. Um entendimento que seja o mais crítico e racional possível, para que não passemos 80 anos, volta ao mundo em 80 dias, né? Volta na vida em 80 anos, iludidos por essas imagens que vão estar o tempo todo passando. E se nós andarmos na velocidade dessas janelas, uma que é impossível, que é muita coisa passando, e outra, estaremos sempre sem certeza de nada, sempre no mundo da mera opinião, e sempre que eu consigo estabelecer uma opinião que já é frágil por si só, ela se desfaz no segundo seguinte, porque as imagens estão passando. Portanto, muito cuidado. Abraço, um beijo. Tá, meu bem? É pra você curtir os meus vídeos, tá? Eu quero te dizer que se você não quiser curtir os meus vídeos, você rala pé, senão você morre e vira pó.